Olá, pessoal. Continuando então com o nosso evento sobre super apps, mobile marketing e essas tecnologias inovadoras e disruptivas que estão transformando a sociedade e mudando todo o digital que a gente conhece. Hoje nós trazemos ao palco o Moacir Nóbrega, que é um profissional de marketing, amigo meu de muitos anos já, super. Estamos juntos já há bastante tempo, graças a Deus, grande amigo. Especialista em gamificação, desenvolvedor de novos negócios, profissional de marketing reconhecido em vários setores, no editorial, no de games, no de super apps, com mais de 25 anos de experiência, apaixonado por inovação e crescimento. Ele busca constantemente aprimorar estratégias e conhecimentos para alcançar o sucesso nesse mercado louco, dinâmico e competitivo. Tem uma sólida formação em administração, com pós-graduação em marketing de varejo e um MBA em marketing estratégico, o que proporcionou a ele uma visão bastante abrangente e estratégica do mercado. Especialista em desenvolvimento e implementação de estratégias de marketing eficazes, liderança de equipes de vendas, identificação de novas oportunidades de mercado, criação de campanhas de marketing, análise de dados e construção de relacionamentos sólidos com clientes e parceiros. Então, esse é o nosso Moacir. Seja muito bem-vindo ao nosso evento, Moacir. O palco é seu. Ô, Robson, muito obrigado pela parceria de longa data, pela amizade, por esse convite para conversar aqui um pouquinho também com vocês sobre um pouco da minha experiência, do que eu tenho visto no mercado. Não sou nenhum mestre, nenhum dono da verdade, mas vou compartilhar o que eu tenho visto, que dá certo, algumas coisas que não dão tão certo, né? Mas quais são as tendências e o que já é realidade hoje no mercado, né? Eu venho do marketing desde a época que a gente fazia análise de impressão, né? Tanto a impressão física quanto a impressão de visualização. Então, fazia aquele cálculo de essa revista tem tantos mil de tiragem, tem milhares de visualizações. Eu vi na época era visto assim, né? Fazia cálculo de NCP e tudo, né? Hoje tudo isso ficou muito mais fluido e muito mais competitivo, né? Durante um tempo eu era membro do comitê de inovação da ANER, a Associação Nacional das Editores de Revista, e era meio apelidado de Cavaleiros do Apocalipse, o nosso grupinho lá, né? Porque a gente falava, cara, isso vai mudar, isso vai mudar. A gente nunca disse que o papel iria acabar, mas que sendo com trocadilho, o papel do papel mudaria, né? Então a gente falava, as coisas vão mudar. E aí veio o advento da internet, começou com a web chegando forte, publicidade na web, e aí as pessoas começaram a contar clique, começaram a ter muito mais noção do seu investimento, qual era o seu ROI, né? E isso começou a mudar o mercado, né? E aí veio a explosão do mobile e agora a explosão da inteligência artificial, que está sacudindo o mercado, seja o mercado de geração de conteúdo, mercado editorial, mercado publicitário, mercado de estratégias de marketing, né? Mas também o nosso dia a dia, né? Coisas que a gente faz no dia a dia hoje. Quem levanta a mão hoje quem não consultou o GPT ainda. A pergunta é ao contrário, né? Levanta a mão quem ainda não consultou o GPT. E eu faço uma outra enquete aqui. Levanta a mão agora quem não olhou para o seu celular hoje. Duvido, né? Hoje em dia a gente sai de casa sem documentos, a gente não sai sem o celular. Eu já viajei sem documento. Entrei no táxi para ir para o aeroporto, lembrei que eu estava sem minha carteira. Aí eu olhei para o celular e falei, eu tenho minha carteira aqui, minha carteira de identidade aqui, CNH, eu tenho cartão de créditos aqui, o meu check-in já está aqui, check-in online, tudo feito, só não tinha dinheiro. O resto, beleza, fiz todos os pagamentos pelo celular, Uber pelo celular, pagamento de restaurante pelo celular, e aí, até interessante, nesse dia eu descobri que eu poderia até sacar dinheiro sem cartão, só cheguei no caixa eletrônico e botei minha impressão digital. Então, ninguém precisa de carteira, mas sem o celular você não sai. E essa experiência mobile que está realmente revolucionando, porque você traz consigo uma experiência muito grande. E a inteligência artificial está começando, já está invadindo e permeando tudo isso, né?
Quando eu digo que já está começando, é porque ela já avançou e já está realmente fazendo parte do dia a dia, né? Mas o que é a IA generativa, né? A IA generativa nada mais é do que uma tecnologia que ela faz buscas em altíssima velocidade, numa altíssima capacidade de dados, compila isso, filtra e te gera um conteúdo. Nada mais é do que isso. Não tem nenhuma mágica, não existe nenhum Deus do Olimpo ali por trás que está gerando conteúdo, né? Então, a partir desses padrões que ela vai aprendendo, ela gera conteúdo, né? Então, gera para você textos, imagens, músicas, vídeos, poemas, né? Eu já brinquei de fazer poesia aqui, né? Com inteligência artificial, né? Por quê? Porque ela tem essa alta capacidade de pesquisa, né? E hoje, com a computação quântica avançando cada vez mais, a tendência é que esse crescimento vai ser exponencial em velocidade, em capacidade, em precisão, né? E te entrega esse conteúdo, né? E aí, exatamente essa experiência do IA que você consegue explorar e trazer conteúdo para o seu público. Repito, para o seu público. Tanto para o seu público atual, quanto para o público que você deseja atingir, né? Tanto para o seu cliente atual, como para o seu prospect. Você consegue trazer conteúdo personalizado para ele, né? Esse é um grande diferencial que você pode explorar com a IA hoje. Você traz experiência personalizada. Porque cada consumidor seu, ele tem uma necessidade, uma experiência e uma expectativa diferente do seu produto. Você comprou um carro. Eu comprei um carro porque eu quero carregar minha família. Minha família é grande, eu preciso de um carro 7 lugares. Existem pessoas que têm o mesmo carro que eu e têm 2 filhos. Mas ele quer o quê? Ele quer, daquele carro, ele quer o status do carro, da potência do carro, do volume do carro, do design do carro, ou ele quer a mala grande, ou simplesmente afinidade com a marca. Compramos o mesmo carro, utilizamos o mesmo serviço, mas a nossa experiência, a nossa expectativa é totalmente diferente. E como é que você vai falar com cada um desses, né? Você consegue hoje, com a IA, você personalizar em massa, porque o machine learning te permite isso. Porque cada interação que o consumidor tem, ele gera uma experiência única, e cada interação que o consumidor tem com a sua marca vai alimentando essa IA e ela vai customizando. Então, quando eu hoje faço uma pesquisa sobre, por exemplo, manutenção do meu carro, ele já vai me entregar uma experiência de acordo com a média de quilometragem que eu rodo, com o tipo de combustível que eu coloco, tudo isso ele já vai me entregar essa personalização para mim, para minha necessidade. E assim tem outras milhares de pessoas que têm o mesmo modelo que eu, mas que têm experiências diferentes. Então você consegue personalizar em massa, oferecendo respostas rápidas, relevantes, precisas, né? Que te traz também o quê? Confiança e credibilidade. Por quê? O seu consumidor ele já acredita na sua marca. Ele não te comprou à toa, né? Então ele já acredita. Mas quando você começa a gerar conteúdo que atendem às necessidades dele, que você mostra para ele que você entende sobre o que ele precisa, ele fideliza. Porque hoje tudo que a gente quer é atenção. Nesse mundo louco que a gente é impactado milhares de vezes por dia por marcas, por experiências, tudo que eu quero em algum momento é atenção. Então eu quero saber o que eu preciso é informação X, Y, Z. E você me entrega isso, então eu confio. E eu tenho a fonte. Quem vai falar sobre o meu carro não é uma outra marca. É exatamente aquele fabricante, aquele revendedor, né? Aquele distribuidor que vai falar comigo. Então, isso me fideliza, me traz confiança e traz credibilidade para a marca. Porque a marca não se esconde, ela está presente na vida do dia a dia do consumidor, né? Mas para isso você precisa ensinar a sua IA sobre o seu conteúdo. A IA não vai do nada explodir e saber tudo sobre a sua marca, né? Então você precisa ensinar a sua IA para falar sobre o seu conteúdo. Mas como que eu ensino uma inteligência artificial? Fica tranquilo que você é mais inteligente do que ela, né? Você detém hoje o conteúdo, né? Então você precisa alimentar essa IA. E olha, vou dar um spoiler aqui, hein? O Super App Media Code tem uma solução para isso sensacional. Mas você vai alimentar com recursos, com materiais, essa IA, né, para que ela tenha essa fonte de consulta que vai
trazer também o seu conteúdo, né? Isso pode ser feito através de upload de documentos, de você colocar links para que ela busque, faça pesquisas da sua apresentação. Você pode utilizar hoje também diversos APIs que já tem, integrações que ele vai buscar conteúdo, né? E também você vai ajustando a IA conforme a necessidade, conforme as mudanças que você vai fazer, porque é interessante também que ela seja uma inteligência artificial, mas com uma relação natural, né? Então, você dá um tom de voz, dá um tom para a sua marca, e isso tudo você vai treinando. Não adianta eu ser um consumidor de skate, por exemplo, e eu perguntar para a IA sobre qual que é o melhor shape para colocar no meu skate. E ela vai dizer, segundo as relações de tempo e espaço, né, e o peso que você vai ter que suportar. Eu não estou falando sobre isso, cara. Ela vai falar assim, brother, hoje está super irado o shape XYZ, que usa madeira tal, que tem maior resistência, muito mais leve. É isso que eu quero saber, né? Então, humanize e você consegue humanizar e você consegue trazer uma experiência individual para o seu usuário, né? Você imagina que você chega me ocorreu agora uma situação hipotética, né? Eu chego no aeroporto e aí o meu voo já está atrasado, eu já estou super estressado, o próximo voo vai sair 3 horas depois, eu já vou chegar no balcão já quicando para reclamar, mas no balcão não existe balcão, existe um totem ali. E eu já vou ficar mais irado ainda, porque aquele totem eu odeio. Então, quando eu entro no totem para reclamar, o totem fala, obrigado, quando me identifiquei, seu Moacir, tudo bem? Obrigado, desculpa o seu voo está atrasado, compreendemos, blá, 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 faz aquele discurso institucional. Olha, para que o senhor fique um pouco mais tranquilo, nós reservamos para o senhor o espaço na sala VIP tal, 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 tal. Sabemos que o senhor gosta do vinho tal, acompanhado do queijo tal. Por favor, retire esse voucher e aguarde alguns instantes que nós entraremos em contato, porque já estamos providenciando hoje o voo mais próximo para que o senhor não perca o seu compromisso. Entendeu que eu conversei com o Totem e ele foi muito mais humano comigo do que, por exemplo, um atendente que vai dizer, atrasou, filho, não tem nada a ver com isso, a culpa não é minha, reclama com a companhia, né? Então, você pode fazer essas experiências hoje, né? Mas isso você também precisa gerar segurança e credibilidade do seu conteúdo, né? Porque por mais que essa IA generativa esteja avançada, né? E hoje avança a cada dia, a gente vai descobrindo novos recursos, eu tenho pesquisado cada vez mais, mas ela também não é 100% precisa e comete algumas vezes o que a gente chama de alucinações, né? Que são dispersões e tendências e erros também, né? Então, primeira coisa, você tem que utilizar recursos que customizem a análise do seu próprio conteúdo para aprendizar, né, no aprendizado de máquina. Então, suba o conteúdo da sua empresa, suba o conteúdo do seu curso, suba o conteúdo da sua experiência, da sua consultoria, né? E ele vai beber daquela fonte. Isso é muito, muito importante, né? E aí, isso não fica solto também na IA, não fica solto na web, porque no Media Code, por exemplo, você tem recursos em que tem essa aprendizagem, e essa aprendizagem ela é sobre o seu conteúdo e para o seu conteúdo. Então, sempre vai beber da sua fonte, não vai beber de fontes externas para responder uma questão do seu conteúdo e também não vai fornecer o seu conteúdo para que fontes externas pesquisem. Isso é muito importante, né? E você também vai implementando diversos processos, né? Para que tenha, óbvio que vai ter a intervenção humana, que pode revisar, vai validar, vai sugerir, vai complementar essas informações que estão sendo geradas, né? A gente não está tirando o humano do processo. Eu vou falar agora o que eu falava na época que eu trabalhava com tecnologia educacional, eu sempre dizia que o professor jamais seria substituído pela tecnologia. E não foi. Ele só está sendo substituído por outro profissional que usa tecnologia. A mesma coisa na IA. A IA não vai substituir o humano, mas será substituído por outro humano que domine a IA. Então, cria esse processo também, né? E começar a adotar práticas para credibilidade, né? Porque é interessante o consumidor saber.
por exemplo, que aquele conteúdo foi gerado por uma IA. Até porque se houver um erro, ele fala, foi da máquina, né? Então, adotar essas práticas de transparência, informar quando o conteúdo é produzido por IA, aceitar também sugestões que, obviamente, passarão à procuradoria, isso faz parte também de credibilidade, transparência e segurança do seu conteúdo, né? E aqui eu falo um pouquinho só sobre como você criar esses prompts para IA, mas criar prompt hoje, se você quiser saber como criar prompts, você dá o seguinte prompt na IA, como criar prompts, e ela vai te dizer. Bom, resumindo. Mas para que não passe em branco, primeira coisa, você tem que ser muito claro e específico no que você vai dizer. Quanto mais informações você fornecer para a IA, mais ela vai ter dados para analisar. Então, se você está falando sobre o seu produto, cara, vai lá no FAQ, todas as questões, todas as perguntas que ocorrem com mais frequência, você pode fazer um trabalho de design thinking, entender quais são os pontos que mais doem, o que os clientes mais perguntam, o que eles mais reclamam, traga essas informações para a IA, sature a IA com isso, né? Traga conteúdo relevante e faça com que a IA ela viva cenários, diferentes situações. Então, você não vai dizer para ela, escreva sobre café. Não, você pode dar um prompt muito melhor para ela. Escreva um post com até 300 palavras, com um tom informal, explicando os benefícios do café coado para quem mora na região, para quem vive no Brasil, de perfil de 18 a 45 anos, classe média. Ponto. Viu como é que você foi afunilando? E aí ela vai buscando cada vez mais esse conteúdo. Mas você vai estressando a IA também, né? Dar verbos de ação para ela também, né? Faça, resuma, explique, prepare, apresente, né? E eu gosto muito de trabalhar com cenários também. Então, eu gosto muito de colocar IA contra a própria IA. Imagine que você é o perfil X que está apresentando uma situação. Beleza. Aí ela monta lá tudo e apresenta a situação. Agora você é o perfil Y que vai contra essa situação. O que você diria para acusar? E aí você faz a acusação e depois ela dá a resposta. Assim você vai brincando, né? E você se diverte vendo pontos de vista diferentes, faça com que ele adquira personas também, né? E até isso ajuda também a dar o tom da sua marca, né? E nunca fique satisfeito com a primeira resposta, né? Vai sempre estressando e vai buscando outras informações também, né? Refaça, não gostei. O EC é sempre uma ótima pergunta, tá? Mas para falar sobre prompts, pergunte para ela, né? Porque o importante aqui, o que a gente quer falar é da sua conexão direta, que gera valor para o consumidor e para a sua marca. Esse é o ponto. Né? Quando o seu consumidor se sente valorizado, ele valoriza a sua marca. E quanto mais valorizada a sua marca, mais status ela dá para o seu consumidor, e aí você está retroalimentando uma experiência maravilhosa. Né? E com o Super App, você atinge um canal direto com o seu público, trazendo para ele muito mais confiança, segurança, você fideliza ele muito mais, né? Do que com as outras experiências que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente já está bombardeado, né? Quem já não está ficando um pouco saturado de olhar o Instagram, né? E essas redes também, elas vão. Facebook, quem usa Facebook hoje em dia? Quase ninguém usa mais o Facebook, né? Então, os perfis vão mudando, mas o seu canal direto com o consumidor, ele não muda, né? E eu gosto muito dessa analogia aqui, né, que se você depender das redes sociais ou qualquer outra plataforma de terceiros, é como você alugar um terreno para você construir sua casa. Você está construindo, está investindo, mas aquele espaço não é seu. E a qualquer hora as regras mudam e o dono pode pedir de volta. E aí, tudo aquilo que você já alicerçou ali, você estava alicerçado no terreno que não é seu. Então, crie o alicerce no seu próprio terreno, que esse você comanda. Então, o canal, o Super App, ele faz esse canal direto com o seu público, sem que ele tenha distrações, sem que ele tenha interrupções, você não perde audiência, e é ali que ele vai interagir com o seu conteúdo. Ali você atende, ali você vende, ali você aprende com ele, né? E ali você se comunica. E tudo isso aonde? No melhor lugar que você pode estar hoje, na palma da mão do seu consumidor. Porque quando você está aqui, na palma da mão dele, ele carrega você aonde você estiver. E é sobre isso que a gente quer falar também.
que, como ele te carrega para qualquer lugar, né, a sua experiência acompanha a vida dele. E essa portabilidade de conteúdos e a portabilidade das interações. Então, isso hoje já é muito utilizado, poderia ser, na verdade, muito mais, né? Em materiais didáticos, treinamentos corporativos. Você acompanha a vida do seu usuário. É o lifelong learning, lifelong journey. Você acompanha a jornada de vida dele. Lifelong experience, lifelong content. Então, você participa da vida dele, né? Então, materiais didáticos, por exemplo, eu falei de treinamentos corporativos também. Imagina que você pode fazer um treinamento corporativo em que eu faço esse treinamento aqui agora, estou fazendo um treinamento agora sobre compliance na minha empresa. Beleza. Ou, outro exemplo, sobre políticas de reembolso em viagens. Beleza, entrei na empresa hoje, trouxe comigo, recebi a minha política, recebi o meu welcome kit, aí ele vem um livro de compliance, um livro, todas as políticas da empresa, o que reembolsa numa viagem ou não, né? E aí, beleza, viajei. Quando eu estou no avião, eu falo assim, cara, eu vou ter um jantar com um cliente hoje. Qual é o meu limite de gasto? Reembolsa bebida alcoólica se eu quiser pagar um vinho para o meu cliente? Ah, peraí, eu sei que eu tenho isso assim, deixa eu acessar meu e-mail aqui de 5 anos. Não, não tenho mais. E agora? Aqui o conteúdo está acompanhando ele, né? Manutenção de equipamentos, eu gosto muito de citar também que o conteúdo acompanha ele onde ele estiver. Então, ele está um operário de máquina, está na gráfica consertando uma impressora, ele vai lá e o conteúdo pode ter um QR Code ali naquela máquina, ele captura o QR Code daquela máquina e aquela máquina vai entregar o conteúdo para ele sobre possíveis problemas que ela tem, possíveis maneiras de solução, né? Um outro exemplo bacana também de cidades inteligentes, a coisa da mobilidade inteligente. Imagina, a gente até colocou aqui um QR Code num ônibus aqui, num ponto de ônibus ilustrando, né? Que você pode, você chega num ponto de ônibus hoje, qualquer ponto de ônibus da sua cidade, sai agora e anda 300 metros, você vai encontrar um. Você poderia ter um QR Code ali num poste, né? E aí você captura esse QR Code, ele vai te dar as informações de todos os ônibus que passam ali, quais são todas as linhas, qual o horário que ele passa e mais. Que horas que está chegando o próximo ônibus, quanto tempo você vai ficar esperando ali. Então, se você vai ficar esperando muito tempo, você pode sair dali agora, você não quer ficar muito exposto, até por uma questão de segurança também, de conforto, tá no sol, tá na chuva. Você, daqui a pouco, alguns minutos, você retorna para ali. Mas amanhã, você já trouxe esse conteúdo contigo, né? Amanhã, quando você sair de casa, você fala, posso ficar mais 10 minutinhos aqui em casa, que o ônibus só vai passar daqui a pouco, eu vou demorar 5 minutos para chegar até o ponto. Isso é mobilidade inteligente, isso é conforto, isso é segurança. Você pode trazer dentro desse próprio conteúdo, em cidades inteligentes, posso visitar um monumento, eu tenho informação direta sobre aquele monumento. Eu adoro viajar, mas eu fico pau da vida quando eu vou num lugar, eu olho uma obra de arte, eu olho um monumento e falo, o que é isso? Não tenho ideia. Toda cidade tem um obelisco, né? Todo obelisco deveria ter um QR Code dizendo o que ele significa. Porque para a gente é só um obelisco, né? Até você poder se aprofundar, né, naquilo, quando você consegue. Então, seria muito, muito interessante você ter essa experiência, né? Isso é inteligência, isso é cultura, isso é entretenimento, né? Isso é uma cidade inteligente, né? E com o app, né, com o Super App, você consegue trazer toda essa experiência, acompanhar o seu usuário, reter a atenção dele, trazer uma nova experiência para ele, sem concorrência. Isso que é o melhor. Porque se você hoje está nas redes sociais, se você hoje está no e-mail marketing, se você hoje está no SMS, se você hoje está fazendo qualquer campanha por WhatsApp, tem várias ferramentas também para isso, você está concorrendo ali diretamente, né? Hoje eu recebo muita campanha por WhatsApp também. Várias corretoras de imóveis, porque eu fiz uma pesquisa uma vez, quando eu estava procurando imóveis, e até hoje estão me procurando. Já não me interessa mais. O que faz é só eu criar raiva e bloquear, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele entra ali e pode ter um assunto que me interessa, e outro dia eu estava interessado no assunto, né, e começaram a me impactar, só que depois eu perdi completamente contato, sumiu na timeline, no meu WhatsApp pessoal. Então a concorrência é muito grande. Imagina isso na timeline de um Instagram, né?
na timeline do quase falecido Facebook. Você se perde ali. Então, nas redes sociais, o algoritmo é quem decide o que você vai ver, né? Já entrou no TikTok, né? Quem entra no TikTok entende muito disso, né? Aparece um monte de coisa ali e 70% não te interessa. Não é o seu perfil. Você não está querendo ver aquilo, mas ele está te jogando conteúdo, né? E ao mesmo tempo que ele está te jogando conteúdo, ele está tomando o seu tempo. É o que em economia a gente chama de custo de oportunidade. E se eu tivesse pego esse dinheiro e aplicado nessa outra coisa? Mesma coisa, é o custo de oportunidade do seu tempo. E se, ao invés de eu estar vendo essa propaganda que não tem nada a ver, eu estivesse vendo realmente conteúdo que para mim é relevante? É isso que me interessa, né? E as redes sociais não respeitam isso, né? Porque ela quer fazer o quê? Ela tem que te encher de conteúdo a cada momento, te impulsionar cada vez mais, te reter cada vez mais. Quando, diferente disso, ao contrário disso, no Super App você fala exatamente com quem quer te ouvir. Você fala com a sua base. Então você não está perdendo audiência para nenhum algoritmo. Quando eu tenho a experiência, eu acesso o Super App daquela marca, é que eu quero interagir com aquela marca. E eu não quero ter naquele Super App exatamente a experiência da rede social. Eu quero exatamente essa experiência de buscar o que eu procuro, buscar o que eu preciso e de forma cada vez mais individualizada. Aquela customização em massa que falamos há alguns minutos atrás. Então, você não perde a audiência, você não está brigando por atenção para cada post que você faz, que tem que ser também cada vez mais impactante, né? Quando eu estou no Super App, quando eu, como marca, entrego um Super App e eu, como consumidor, eu entro naquele ambiente, naquele Super App, eu tenho senso de exclusividade. Eu tenho uma conexão real com interesses reais, né? Porque eu faço parte daquela marca, faço parte daquele espírito naquele momento, né? Quando eu entro no Super App, num Super App de uma marca esportiva, por exemplo, eu me torno um atleta. Quando eu entro no Super App de uma marca automotiva, eu me torno um piloto ou eu me torno o provedor da segurança da minha família na estrada. Então, através disso, você gera conexão real com interesses e necessidades reais, você causa pertencimento. Pertencimento gera engajamento, engajamento gera fidelidade. Fidelidade gera mais receita. Não esqueçam disso. Então, você pode, através do Super App, personalizar ofertas. Você vai criar experiências únicas, repetindo, customização em massa, se conectando com cada necessidade, que seria cada nicho da sua audiência, dos seus consumidores, de forma muito direta e eles sempre sentindo-se exclusivo. E você promove conexões reais, com interações saudáveis, porque no cenário atual, eu falei há poucos minutos, dando um spoiler, que a gente está hiper conectado, né? Você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem o Snapchat, um monte de coisas que estão te impactando, você tem o seu e-mail que não para, seu WhatsApp que não para, e alguém quer que você entre no Telegram também. Você está hiper conectado, você está hiper estimulado, né? Aliás, isso é até um risco, né? Vocês devem acompanhar também isso, que já foi comprovado cientificamente que a hiperatividade que a gente tem nesse colagem aqui o tempo inteiro, além de ser extremamente prejudicial para a nossa concentração, para a absorção de conteúdos, né, absorção de conhecimento, isso afeta no nosso cérebro a mesma região que afeta, por exemplo, o consumo de drogas. Olha que coisa louca, né? O uso excessivo, isso vai gerando o uso, vai levando ao uso excessivo, né? Libera também a endorfina. E aí você está... Por isso que você não para. Você assiste um videozinho no YouTube de 10 segundos, você passa para o outro, você passa para o outro, você passa para o outro, e vem um outro que não tem nada a ver com o que você pediu, você assiste aquilo mesmo. Isso vai gerando... Isso não é a conexão, não é a interação saudável. E não é relevante. Porque quando você para e olha, ao longo de uma hora que você ficou ali entretido, você fala, o que eu aprendi agora? O que eu absorvi disso? O que isso foi relevante para a minha experiência, para a minha vida? Então, a gente está cada vez mais ansioso, né? E com uma distração constante.
né? É o que causa, por exemplo, os algoritmos, porque o algoritmo ele tem como função reter a sua atenção. Somente isso. O algoritmo não tem como função de entregar conteúdo, melhorar sua vida, nada disso. A função do algoritmo é tão somente reter a sua atenção. Para o lado bom, para o lado ruim. Aí vai depender de como você está sendo utilizado. Né? E é isso que as redes sociais usam, esses algoritmos viciantes, só para prender a sua atenção. Então, você perde tempo online. Diferente de uma experiência quando você está dentro do seu ambiente que você se sente, você tem pertencimento àquele ambiente. Né? Ao invés de você estar vendo, você sendo um mero espectador, que é o que acontece em muitas redes sociais, né? Por isso que todo mundo é feliz nas redes sociais. Né? Eu queria viver no Instagram. Nunca vi ninguém comer arroz e feijão no Instagram. As pessoas só comem comida chique, né? Mas você deixa de ser o espectador e você se torna um participante. Então, é um outro benefício que é essa conexão saudável e uma interação que também permite uma conexão muito mais longa e relevante do seu consumidor com a sua marca. Bom, sem querer me alongar muito e agora partindo para o nosso último tema, desculpe me alongar, eu falo realmente demais, né? Mas a gente vai falar agora sobre o querendo aprender. E aí vem uma outra estratégia também, que é a gamificação, que você também pode aplicar através do Super App, que no Media Code já está disponível em integração com plataformas de gamificação, né? Então, a gamificação ela aumenta a motivação, o engajamento e o relacionamento com a sua marca numa competição saudável, né? O que é a gamificação? E a gente não pode confundir muito gamificação com jogo. A gamificação ela usa os elementos de jogos para que você atinja um objetivo. Então, eu vou usar elementos de jogos para que você aprenda. Eu vou usar elementos de jogos, por exemplo, para ter uma melhora de receita, para ter fidelização, como os planos de milhagem, por exemplo, né? Você vai atingindo pontos, você vai subindo, vai subindo no ranking. Ah, eu sou prata, agora eu sou diamante, agora eu sou seja lá o que for, né? Você vai ganhando status e vai ganhando benefícios, né? Isso são elementos de jogos, mas não é um jogo. Né? Então, qual é a diferença entre gamificação e jogo? Gamificação é a estratégia. A gamificação ela te leva para atingir um objetivo na vida real. Ah, eu quero aprender mais sobre física quântica. Então, tem estratégias gamificadas que vão me fazer avançar no meu conhecimento sobre física quântica, né? Então, é um objetivo na vida real. Ah, mas e o jogo? O jogo é puro entretenimento. Né? O jogo você está jogando, você está brincando, está se divertindo, mas ele é entretenimento. Pode até ter algum conhecimento ao final, mas o objetivo principal dele é o entretenimento. Aí, quando você traz o jogo que vai te trazer algum conhecimento, aí é outra história. Aí é aprendizagem baseada em jogos. É outra história. Né? Mas até mostrando um caso real aqui de como que a gamificação te ajuda a você ter uma experiência além do jogo e uma experiência de retenção de conteúdo. Né? E a gente começa a falar aqui, não vou me alongar muito, a gente vai entrar em neurociência, em andragogia, né? Todas as coisas que contribuem para o melhor aprendizado através de uma estratégia gamificada. Né? Então, a gente tem um caso real aqui dentro do Media Code, depois, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar, né? Mas em que você tem dentro do seu Super App, por exemplo, da sua marca, seja qual for, você pode ter um canal com conteúdos, né? E um desses conteúdos é um jogo. Aqui é um exemplo sobre um jogo sobre liderança. Então, você vai entrar nesse joguinho sobre liderança, você vai jogar, você vai interagir, e aí você vai avançar no espaço, você vai... É a temática desse jogo que eu estou falando. Né? Aí você vai visitar planetas, em cada planeta você vai aprender um pouquinho sobre liderança. Né? Só que em cada tarefa que eu faço, né? Primeiro, eu executei a tarefa. Se eu tive sucesso, eu posso avançar para a tarefa seguinte. Se eu não tive sucesso naquela tarefa, eu posso rever o jogo. Então, dentro dessa solução que está no Media Code, ela já te oferece um feedback direto, diz, olha, a resposta certa não é essa, volta lá para buscar o conteúdo. Não é o jogo, viu? Entendeu? Então, eu volto, vou absorver aquele conteúdo, depois eu vou avançar. E eu posso ir avançando em todas as tarefas.
Mas dentro dessa própria tarefa, eu tenho, através do Super App, hiperlinks que ele vai abrindo outras possibilidades de conhecimento para mim. Então, eu faço uma tarefa aqui, por exemplo, e aí ele abre para mim uma opção de eu ler um livro. Eu acabei de falar sobre comunicação para líderes. Aí eu vou abrir aqui um e-book, tá? Isso é caso real, tá? Eu vou abrir um e-book que é sobre comunicação eficaz para líderes. E vou ler aqui nesse e-book, que é um e-book curto, deve ter 20 páginas, 22 talvez, né? Eu vou ler esse e-book, e ao final do e-book eu tenho referência bibliográfica, porque não foi gerado assim, né? Referência bibliográfica, dou sugestões de vídeos para ele assistir, sugestões de podcast, sugestões de outros artigos para ler. Então, esse treinamento, que se eu quiser fazer ele rapidinho, eu posso fazer em 45 minutos, esse joguinho, eu posso fazer isso por 24 horas, 48 horas, se eu for me aprofundar em cada tema daquele. Vou ler esse e-book, vou assistir esses vídeos, né? Ah, mas eu quero passar direto pelo jogo, eu quero buscar essa experiência depois. Não tem problema. Dentro do seu canal, no Super App, você tem todos esses conteúdos aqui já disponíveis, né? Então, eu posso fazer o jogo agora e depois eu vou aqui consultar o livro sobre comunicação eficaz para líderes. E você pode gamificar até esse processo, porque você pode fazer isso aí e depois você ganhar certificações. Então, agora eu tenho a certificação XYZ, eu tenho a certificação sobre liderança na prática. E você vai também dando status ao seu participante. Tá bom? Gente, eu acho que eu já me alonguei bastante. Robson, acho que vai ter que fazer uns cortes aí. Obrigado pela atenção de vocês, e qualquer questão que vocês quiserem, por favor, é só entrar em contato aqui conosco, estamos à disposição. Espero ter contribuído um pouco mais sobre esse tema tão gostoso, tão relevante, tão extenso e polêmico às vezes. Robson, eu não te ouço, desculpa. Desculpa. Você falou obrigado pela sua palestra, foi excelente, parabéns. E você falou muita coisa interessante, eu anotei aqui algumas coisas para refletir no final e para fazer algumas perguntas também. Mas eu achei muito interessante esse negócio de você tangenciou a parte de aprendizagem, a parte de inteligência artificial, você foi bem em profundidade, a parte de gamificação também, que é uma das suas especialidades, e tudo isso pode ir sendo pendurado no Super App. Eu acho que essa característica do Super App é uma que diferencia de um app comum, por exemplo, é um ponto interessante. Mas quando você falou de saúde digital, da pessoa ter uma conexão real e saudável, falou sobre aquela questão das drogas, isso me chamou bastante atenção, né? Como é que a pessoa, então, num super app, ela consegue não ser viciada? Quer dizer que o super app, diferente de uma rede social, ele não vicia. Em que sentido isso pode acontecer? Primeiro, porque quando você vai no Super App, você está buscando o conteúdo que você está precisando naquele momento. Eu tenho um equipamento de som. Eu gostaria, da marca XYZ, né? Eu gostaria agora de entender qual que seria o melhor instalação que eu poderia fazer para esse equipamento de som, como é que eu posso distribuir esse surround, ou eu quero agora ter uma extensão Bluetooth para colocar esse outro ambiente. Você entendeu que eu tenho uma questão e eu vou ali buscar, e você vai me entregar esse conteúdo. Acabou essa nossa interação, eu posso continuar, mas é de conteúdo relevante. Agora, imagina isso na rede social, tá? Eu tenho esse mesmo equipamento. Eu vou chegar lá no Instagram dessa mesma marca e vou colocar lá Surround 5.1, blá, 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 blá. Entrei. Aí ele vai me mostrar ali um post sobre isso. Eu estou navegando. No máximo, pode cronometrar, no máximo, 45 segundos depois, eu já estou fazendo assim, ó. Já é automático. E aí eu já fui para outro conteúdo. Já dispersei, já não tem aquele conteúdo. E ali eu vou ficando. E o algoritmo, ele vai me trazendo cada vez mais informações e vai prendendo a minha atenção. Esse é o estímulo viciante. E que você acaba não absorvendo conteúdo, né? Quando eu estou no Super App, eu sei o conteúdo que eu quero, eu busco, e aquela marca, ela me traz essa conexão. Quando eu estou, desculpa, pode estar falando já, tô quase uma hora falando. Quando eu estou em outra mídia, numa rede social, por exemplo, né,
eu vou dispersando. Quem nunca fez essa experiência de falar... Aliás, existem alguns recursos em alguns smartphones, depois ele te mostra ali quanto que você gastou em cada interação ali, em redes sociais, em e-mails, quanto você gastou no seu smartphone. Você vê o quanto que a gente perde tempo hoje em social media e não absorve conteúdo. Não vou abusar muito da sua voz, mas a minha última consideração, que eu achei muito legal, é essa conexão do Super App, do conteúdo, a portabilidade do conteúdo com a gamificação, ou seja, você joga, depois você recebe conteúdo e você coleciona tudo, e você vai colecionando o jogo e os guias e os e-books no mesmo canal, ali no mesmo local. Isso é muito interessante porque, pelo menos na minha cabeça, eu acho que as pessoas, depois que aprendem alguma coisa com a gamificação, dificilmente elas voltam no jogo, ou igual no filme, para você achar no ponto onde é que está aquele conteúdo que você tem que lembrar, é mais difícil. E se você tem esses guias e esses resumos, esses e-books que vão consolidando o que você aprendeu no jogo, é mais fácil de você consultar e até utilizar no seu dia a dia, né? Aprendeu com a gamificação e reforçou e confirmou com o e-book. Achei essa parte também bastante interessante. Queria muito te agradecer e abrir aqui o microfone para as suas considerações finais com a nossa audiência. Exato. Só complementando o que você falou, que eu chamo da experiência além do jogo, né? Exatamente porque eu posso, daqui a 6 meses, falar, cara, eu fiz um treinamento sobre liderança. Como o exemplo que você falou do filme é sensacional. Em que ponto do jogo que tinha aquele tópico sobre as 10 melhores atitudes de um líder? Não lembro. Mas eu lembro que, por exemplo, falou sobre comunicação eficaz. E esse conteúdo está com quem? Está comigo, está aqui na minha mão. Então eu posso estar a 10 mil pés de altura, ou eu posso estar no terceiro subsolo do metrô, o conteúdo está comigo. Né? E eu consigo acessar isso realmente. Então você entrega uma experiência muito além do jogo. Aqui eu falei do jogo, mas poderia ser, como você falou, um filme. E quando acabou o filme ali, dentro do Media Code Streaming, você pode ter conteúdos complementares a esse filme. Então isso traz uma experiência realmente muito mais rica. Robson, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado também pela audiência e pelo tempo e paciência de vocês. Fiquem à vontade, entrem em contato conosco para qualquer esclarecimento, qualquer necessidade, sugestão. Elogios, por favor, mandem um áudio, mandem um vídeo, mandem qualquer coisa. Qualquer reclamação, mandem um fax, estamos aqui à disposição. Obrigado, uma honra dividir o palco contigo, Moacir. Obrigado pela sua participação no nosso evento de Super Apps, que continua nos próximos dias, vai ficar gravado também. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem enviar agora através nas interações, inclusive nos comentários dos vídeos, que nós vamos enviar essas dúvidas para o Moacir. Você vai ter um QR Code agora que vai aparecer na tela para que você possa capturar essa apresentação, capturar esse conteúdo e também colocar suas dúvidas. Tem lá o botão para você poder colocar suas dúvidas e assim que essas dúvidas estiverem respondidas, você vai receber um push notification através do Super App Media Code, que é o Super App oficial desse evento. Obrigado, Moacir, e até a próxima, pessoal. Obrigado, até a próxima.